Boa noite a todos e a todas. Mais uma vez, muito bem-vindos. Boa noite também aos nossos irmãos, nossas irmãs, nossos amigos que nos acompanham pela internet. Uma quinta-feira abençoada a todos. Agradecendo ao nosso mestre mais uma oportunidade de estarmos na casa dele por esses breves momentos, para aproveitar do conhecimento, dos esclarecimentos importantes, para a nossa jornada, mas também para nesse mesmo instante termos também a dádiva, de receber auxílio da espiritualidade que nos assiste, que nos acompanha, Vamos fazer, aproveitando também o caminho aqui, reforçando alguns temas que normalmente nós fazemos todas as quintas-feiras. Aqui nós temos, para os nossos irmãos também que nos acompanham, os estudos, depois nós temos os passes, mas já desde que mudamos para a nossa nova casa, nós temos oferecido também a evangelização infantil. Então todas as quintas-feiras, a tia Flávia, enquanto os pais, as mamães ficam aqui, aproveitando a oportunidade, elas também já começam a caminhada aí seguindo os passos de Jesus, Então todos que tiverem oportunidade, também façam isso com um convite, Também pedimos a vocês, já que estamos no novo lar, convidem os amigos, os parentes, os vizinhos, contem que aqui estamos, trazendo um pouco do ensinamento de Jesus. Então seria muito importante levar para aqueles que estão próximos de nós, tá bom? Temos também às terças-feiras os estudos online. Nós estamos estudando as obras de André Luiz, todas as terças-feiras às 19h30. Então os que estão aqui, caso queiram participar, depois a gente pode informar como funciona. E os nossos irmãos também da internet sabem, através das redes sociais, a gente passa os links para acompanhar. Também é mais uma oportunidade, mesmo estando em casa, se conectar com a espiritualidade, aproveitar um pouquinho para o conhecimento. Isso é muito importante. Antes de dar a palavra para o nosso irmão, vamos fazer uma leitura aqui breve, como de costume. Pai, perdoai-lhes, o livro do perdão do Carlos Bacelli. Principal teste. A tua capacidade de compreender e perdoar é o principal teste de aferição de teus conhecimentos do Evangelho, traduzidos na prática. Nada difícil desprender-te de algumas moedas que te pesam no bolso em favor de quem as mendiga. Simples demonstração de generosidade, a doação de peças de vestuário que jazem encostadas em teu guarda-roupa. Cumprimento de um dever de solidariedade formal, a tua visita a um amigo que se encontra acamado. Todavia, assimilar o golpe da ofensa recebida e continuar sorrindo para quem o desfechou contra ti é sinal de tua elevação de espírito, que já consegue colocar-se em patamar inacessível a quem a ele deseja nivelar-te. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, nos conectando com a espiritualidade, abrindo as nossas mentes, abrindo o nosso coração, deixando lá fora tudo aquilo que nos tira a concentração, as preocupações do dia a dia, os problemas. Nesse instante, vamos nos conectar com Ele, para que a gente possa absorver o máximo possível dos ensinamentos que nos serão oferecidos e para que a gente possa também permitir que a espiritualidade que já nos assiste nesse instante possa nos auxiliar naquilo que for necessário, que o Mestre possa nos abençoar nesses instantes. Nós vamos continuar os estudos.
Boa Nova, capítulo 12, Amor e Renúncia. Leuber, por favor, seja bem-vindo. Obrigado mais uma vez. Boa noite a todos. É um prazer imenso estar na casa, ser convidado pelo esse amigo e irmão Flávio, que é amigo de caminhada, me apresentou a outras casas espíritas também, e que de início, né, convidou também a palestrar, que há um tempo atrás comecei esse tocante de palestras, né, e no caminho, vindo para cá, me deu um ar de felicidade e lembrança. Uma nostalgia muito grande no caminho, porque eu sou professor e educador. E não vou contar quanto tempo, porque vai descobrir a minha idade, mas mais ou menos no meio da minha trajetória, assim, né, eu lecionava aqui no CAIC, no cursinho pré-vestibular da Associação ONG Fonte, que era de graça, para jovens, para adultos, né? E eu adorava. Então eu vinha no CAIC aqui do setor 2, né? E eu vinha de motinha ali e tal, aquela correria do início da vida adulta. Aí no caminho para cá eu vim lembrando toda a trajetória, o trajeto, né? E as oportunidades de aprendizado também, né? Tanto da profissão quanto da época. E aqui estou mais uma vez no bairro que cresceu muito, né? Encontrando uma casa onde já colocando os pés aqui já sente um ar diferente. Não vejo, não ouço, mas sinto a espiritualidade e aqui um ar uma energia muito leve, muito boa. Cheia de vontade de trabalho, de auxiliar, cheia de vontade da fraternidade. O Flávio, carinhosamente, né, apresentou a casa e todos os trabalhadores muito dedicados. Cada compartimento ali com uma energia fantástica, né? Muito abençoado, parabéns a todos pelo trabalho. Viu? Muito obrigado por acreditar no meu trabalho e me convidar a estar nessa casa. E falar de amor, falar de fraternidade, capítulo 12, né, do livro Boa Nova, Amor e Renúncia. Estamos todos aqui, os trabalhadores e também desencarnados. Para muitos aqui que não enxergam, mas a casa está cheia a convite de auxílio e também de aprendizado de grandes ensinamentos que aqui todos oferecem, não o palestrante, mas todos oferecem esses ensinamentos. Eles estão aqui também para aprender. Então a gente começa com a passagem de Jesus, que é interrogado, né, por Simão, Pedro. Por que daquela passagem daquela vez onde Jesus fez multiplicar o vinho e o pão? Um tanto quanto curioso, porque assim, a multiplicação do vinho e do pão na bodas, né, daquele casamento, tantas pessoas tomando vinho. A gente fica intrigado também porque assim, por que o vinho? Jesus fez multiplicar o vinho. Não parece um tanto quanto estranho? Jesus, um ser perfeito, aquele que a gente toma por modelo e guia, a gente acaba se perguntando por que Jesus multiplicou o vinho, fez-se essa multiplicação de uma bebida que é alcoólica e que pode trazer o vício, né? Então Simão perguntou ao mestre, né? O vinho não iria cooperar para o desenvolvimento da embriaguez e da gula? Jesus calmamente olhou para Simão Pedro e disse: Simão, conheces a alegria de servir a um amigo? Já começa por aqui. Se a gente começar a fazer essa análise, muito obrigado, eu já ia pedir. Obrigado. A gente começar a fazer essa análise da nossa vida. Quais foram as vezes que nós mais nos sentimos felizes, de verdade?
uma felicidade concreta. Foi ao ganhar um presente? O presente material? Foi a conquista temporária de um objetivo? De um bem material também? Eu costumo falar dentro, inclusive, de sala de aula, dos meus alunos, que a felicidade é uma construção diária. E para que nós possamos ser felizes, nós precisamos construir. E Jesus tem a oportunidade aqui, ele convida a Simão Pedro a refletir, perguntando, conhece a felicidade de servir a um amigo? A alegria de servir um amigo? Todas as vezes que a gente presta um favor de coração aberto, porque ama aquele que a gente oferece um favor, e nem mesmo amar a pessoa de emoção, mas a gente faz um favor e enxerga a importância daquele favor àquela pessoa, nosso coração se enche de alegria. Mas é uma alegria totalmente diferente das outras. Teve uma vez que uma pessoa me pediu algum alimento na porta de um mercado. Eu já era espírita, já estudava um pouco mais a fundo o Evangelho. E aí eu peguei no mercado, estava fazendo compras lá, peguei no mercado alguns leites. Ele me disse que, olha, eu preciso levar um leite para casa, está faltando tudo mais ali. E a minha esposa sempre foi um pouco desconfiada, né? Ela falou, olha, eu sei que a doação é muito bom, né? Mas será que é verdade? Eu falei, olha, eu não sei se é verdade ou não. Mas o nosso papel de ajudar e servir, ele vem em primeiro lugar. E aí o rapaz sumiu. No momento nós paramos numa farmácia ali próxima, entramos para pegar um medicamento. E aí ela entrou, né, e eu fiquei no carro ali. E aí eu peguei e mentalizei assim, Jesus, se for verdade mesmo essa consequência, faz com que esse homem apareça de novo. A hora que eu virei para o lado, ele estava virando a esquina. Imediatamente. E ali eu corri atrás dele e entreguei, olha, estão aqui as coisas que me pediu. Ele ficou muito emocionado. E eu saí dali com o coração tão quente, mas o peito tão quente de energia, que aquilo me deu uma felicidade, uma alegria de poder contribuir com algo que faltava. Aqui para mim não é nada. Então, para a gente pensar na caridade, como Jesus disse, servir a um amigo, a gente não sabe quem é esse próximo que apareceu na nossa frente, se foi nosso pai, nossa mãe em vidas passadas, nosso amigo, e Jesus vai comentar isso. E a gente vai refletir a partir desse ponto. Ele continua. As bodas de Canaã foram um símbolo da nossa união na terra. Foi um casamento. E ele assim ofereceu vinho como um presente aos noivos. E naquela época, nós devemos pensar sempre na época onde Jesus fez a ação, a importância daquela ação. E do que ele falou, a importância para a população naquela época. Porque o vinho era comprado pelos noivos e oferecido em abundância. E os noivos não tinham dinheiro para comprar o vinho para tanta gente. Então selou o casamento da espiritualidade com o mundo material. Foi isso que Jesus quis dizer. Então a felicidade de servir àquele que não tem para agradar todos os amigos dos noivos e parentes foi maravilhoso. Ele continua. O vinho ali foi bem o da alegria com que desejo selar a existência do reino de Deus nos corações. Mostrando de novo a espiritualidade presente. Estou com meus amigos e amo-os a todos. Jesus dizendo. Os afetos da alma são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. E é aqui que a gente vai falar agora.
os laços misteriosos dos afetos da alma. Será que a gente tem consciência dos nossos afetos e desafetos? O nosso esposo, a nossa esposa, nosso pai, a nossa mãe, os nossos irmãos, os nossos parentes e os nossos amigos? Eu costumo dizer o seguinte: família é aquela que não veio de sangue com a gente. Porque todos os afetos que nós tivemos, os desafetos do passado, nós estamos tendo uma nova oportunidade de fazer diferente. Porque um dia, ou nós ferimos, ou nós fomos feridos por eles. Graças a Deus a gente não sabe. Nós temos o véu do esquecimento, como é falado no Espiritismo, mas só que esse véu do esquecimento nada mais é que o apagar temporário da memória nesta vida. E por que o véu do esquecimento? Porque o véu é translúcido, ele é quase que transparente. Então, em alguns casos, a gente lembra. Quando a gente olha para algumas pessoas que não conhece, mas de repente a pessoa abre um sorriso, eu te conheço. Não, mas a gente nunca se encontrou. Não, mas eu tenho a sensação que eu te conheço. Vem daí o véu do esquecimento. E é interessante que alguns comportamentos de família, nós temos alguns parentes um pouco mais atrapalhados, outros menos atrapalhados. Podem perceber, toda a família tem um mais atrapalhadinho. Se você não tem um parente mais atrapalhadinho, talvez esse parente sejamos nós. Atrapalhadinho. Então, o que seria um atrapalhadinho? Aquele que faz só besteira, que precisa ser cuidado, né? Que a mãe está sempre lá junto, ou o pai, e aí precisa fazer as coisas com mais calma, né? E sempre faz, e a gente está sempre ali, só que não consegue deixar. Já tem muita idade e parece que precisamos ser a babá desses nossos parentes. Mas aí é que está a beleza da divindade. Nós somos tanto alunos quanto professores. Nesse comportamento, nesse laço de ajudar, nós estamos mais aprendendo do que ensinando. Aprendendo a calma, a renúncia, porque muitas vezes deixamos de fazer algo para nós para poder atender esse parente mais nosso atrapalhado. Então, a gente começa do passado dessa evolução, a gente pode pegar as nossas vidas anteriores e partir para um mundo desconhecido. Como? Para quem estudou o Livro dos Espíritos, Kardec, quando codificou os 5 livros, ele desenvolveu o Livro dos Espíritos, que conta os reinos da evolução. Como assim reinos? Grupamentos de seres que começa desde o princípio, onde Deus os criou, até a evolução máxima, que hoje, parcialmente, Jesus faz parte. Por que parcialmente? Jesus está evoluindo também. Já é um ser puro, sim, mas ele também está em constante evolução. Então a gente começa do mineral. Mas como que a gente pode ser um mineral? Quando a gente pega a ciência, estuda a ciência a fundo, nós temos a teoria do tudo, da origem de tudo. E a gente aprende, a nossa educação cristã, de cultura brasileira, a gente aprende que nós temos a criação divina por Deus. E Deus criou tudo e assim está imutável. Não. Nós temos a teoria do Big Bang, comprovado pela ciência. O que é a teoria do Big Bang? Em um ponto no tempo, no início do tempo, houve uma expansão de poeira estelar e energia. E essa expansão foi a origem de toda a matéria do nosso universo.
A gente fala de toda a matéria, estamos falando de átomos e moléculas. Partículas tão pequenas, mas é que formam tudo. Forma tudo. Então nós começamos pelo princípio, que é o reino mineral. Reino dos minérios. Então as partículas vão se juntando, se aglomerando. Muito simples e ignorante, como nós temos as informações de diversos livros. Nós somos criados puros e ignorantes, porém com a centelha divina. Quem que é a centelha divina? A energia do amor. E nós temos experiências de atração, formação, formam-se novos minérios, até chegar no próximo reino, que é o reino vegetal. Mas como assim? Plantas? Sim. Nós temos essa formação vegetal na maioria dos planetas, que foram criados como a Terra. É óbvio que nós temos vegetais de outras formas. Aqui na Terra são como nós conhecemos. Mas nós um dia já passamos por esse estágio, que é o estágio evolutivo. Aí vem o penúltimo estágio antes do homem, que é o animal. Então, de umas simples células, trocamos informações, trocamos experiências, morre, volta, desencarna, volta. E nessa evolução, será que isso é tão curto tempo? Só nesses 3 primeiros reinos que nós passamos aqui, eu acho que eu posso contar pelo menos 7 bilhões de anos. 7 bilhões de anos. E lá na Gênese, tanto na Gênese, quanto em Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, quanto A Caminho da Luz, de Emmanuel, que são 3 livros grandiosíssimos, a gente entende que Jesus, na criação da Terra, já era um ser puro. E quando a Terra foi formada? Há 7 bilhões de anos atrás. Já era um ser puro. Nós somos o 4º planeta que Jesus está acolhendo. Jesus está cuidando de um 5º planeta já. Já é governador de 5 planetas. Imagina a grandeza de Jesus. Só no nosso planeta, são mais de 24 bilhões de almas, de espíritos. Dá para dar um nó na cabeça, né? Como que Jesus consegue controlar ou consegue cuidar? Amor, organização, disciplina, renúncia. Será que ele precisava mesmo vir à Terra para demonstrar o amor aos homens? Mas em amor e renúncia, ele se preparou por mais de 2000 anos para reencarnar e iniciar aqui a Boa Nova, quando ele chegou à Terra, que é nosso próximo estágio, o reino nominal. Desde os primórdios, o homem, vamos chamar assim, o homem macaco, desde a época dos Neandertais, muito antes, lá nos Homo habilis, os Australopithecus, os Homo erectus, e vem evoluindo. Quando chega o estágio de prova e expiação, é quando nós recebemos a equipe de Capela. Já ouviram falar? O sistema Capela, ele é formado por 2 estrelas grandiosíssimas e com vários planetas. E hoje nós estamos no estágio onde Capela passou quando Jesus recebeu os exilados de Capela. Foram 4 grandes raças que deram origem às 4 grandes raças do nosso planeta. Os hindus, os chineses, os arianos e os egípcios. Então, quando eles chegaram no planeta, começou o estágio de prova e expiação. E por que no estágio que nós estamos hoje? Nós estamos terminando estamos começando a transição, estamos já meio que no meio da transição planetária, de prova e expiação para regeneração. E os capelinos, nessa mesma época, foram exilados para a Terra. Vieram para cá. Nossa, mas quem que veio para cá? Aqueles endurecidos, os que não acreditavam no amor, os que não conseguiam se regenerar, os que eram apegados ao ódio, à sexolatria, ao desejo de vingança.
E quem são esses? Todos nós que acreditamos na reencarnação. Há uma estimativa que diz: todos aqueles que acreditam na reencarnação não são desse planeta. Viemos exilados. E somos poucos? Somos muitos. Os principais, os ícones desse sistema de capela ainda estão aqui, renitentes ainda, tendo quedas absurdas, mas outros extremamente regenerados. Chico Xavier, Madre Teresa, Emmanuel, Bezerra de Menezes. Para a gente ter uma ideia, Bezerra de Menezes, um dos planetas no sistema de capela, ele apertou o botão da bomba atômica que dizimou milhões de pessoas. Bezerra. E hoje ele é o médico dos pobres. Totalmente regenerado. E tamanho o amor por nós, no planeta, e a evolução dele nas suas reencarnações, e foi convidado a voltar para o planeta dele. Ele não quis. E é o mesmo que nós sentimos hoje. Quem aqui seria capaz de ir para um planeta mais evoluído, sabendo que os nossos entes queridos, nossos parentes, iriam continuar aqui? Quem iria? Olha só. Esse é o questionamento. E será que Chico Xavier vai? Não. Vai continuar nos ajudando. E muito. Então, dessa evolução toda, Leon Denis, da época de Kardec, entendendo essa evolução espiritual, diz o seguinte: a alma criada por Deus dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. A gente observa uma pedra, a gente fala assim: nossa, mas o que tem de mais essa pedra com tamanha frieza? Nada. É a origem, o início da evolução. A gente olha para um vegetal. O que tem de evoluído esse vegetal? Muitas coisas que hoje nós temos muito aprimorado. A respiração, a reprodução, a circulação no corpo, começam com eles. O que nós temos do animal? Tudo. Nós temos tudo de um animal, porém, nós temos a inteligência. Quando inicia-se o período de primitividade do homem na evolução, a gente começa a abrir a cabeça para a inteligência. E todos os instintos animais que nós temos hoje, que nós vemos nos animais, a reprodução, a proteção, a fome, o cansaço, o orgulho, a vaidade, nós temos isso no homem, nos animais. A gente pode perceber assim, ó, você está com um cachorro dominante, sabe aquele cachorrinho dominante que você vai sentar no sofá e ele pula na frente? Né? Ou você vai entrar em algum lugar, ele vai lá e faz xixi para ninguém ir lá? Ele é o alfa. Você acha que você é o alfa? Não. Ele é o dominante. Ele domina. Então, ele, quando você oferece uma comida na boca dele, ele pega e abana o rabinho. Vai lá pegar da ração dele, vai. Muitos rosnam. O instinto de proteção do que é meu. Ele sempre quer mais, é a ganância. Mas isso é ruim? Não, isso é bom. Por quê? Imagina num tempo primitivo, onde a gente teve que lutar com a caça para sobreviver. Lutar com outras pessoas que queriam roubar o nosso alimento. Isso não foi importante? Foi. Mas esse instinto prevalece. Repara quando nós entramos no carro que a gente acabou de comprar, ou numa casa que a gente tem, ou então a gente vai num lugar para comer alguma coisa, ou vai numa padaria, ou algum lugar assim, e senta na mesma mesa.
Aí você chega no lugar de novo, tem alguém sentado naquela mesa. Você fala, tem alguém na minha mesa sentado. Na minha. Né? Ou então, esta casa é minha. Esse é um instinto que nós estamos sendo convidados, à medida que nós evoluímos espiritualmente, a deixar de lado. O que é nosso? O que realmente é nosso? Jesus dizia o seguinte: as aves do céu têm seus ninhos, a raposa tem suas tocas, e o filho do homem não tem nenhuma pedra para encostar a cabeça. Ou seja, dizendo que nada é dele, tudo é de Deus emprestado. Esse nosso corpo cheio de minerais e substâncias orgânicas que a gente acumula, está aqui temporariamente. O que nós levamos deste mundo para o mundo espiritual? Somente aprendizados. Não levamos mais nada. E a gente entende que em diversos livros, como por exemplo, Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz vai estudar alguns espíritos que ficam apegados a bens materiais. E ele encontra uma jovem próxima de um espelho, que ela está ali há 3 séculos. E esse espelho estava no Brasil colonial. E ela penteava os seus cabelos, lembrando da cena do porquê estava apegada ao espelho. Na época se envolveu com um rapaz, ficou noiva do rapaz, que era vindo de Portugal, da França, na época de Napoleão. E aí quando acabou-se a guerra e começou a acalmar as coisas na França, a família resolveu voltar. E ele voltou, prometendo para ela cuidar do espelho que ele iria voltar para buscar. E ele foi para a França, se envolveu com uma outra mulher, e ela ficou no Brasil esperando ele. Desencarnou, e aquela fixação mental espiritual fez uma ligação dela com o espelho, esperando ele. Porém, neste mesmo dia que eles estavam estudando e observaram essa entidade, essa desencarnada junto ao espelho, um casal passou e a mulher sentiu o arrepio. Nossa, vamos sair daqui, esse espelho me dá má impressão. E aí o mentor deles estava auxiliando no estudo, dizia: esta senhora e esse rapaz estavam presentes na cena do espelho. Aí André Luiz perguntou, mas como é possível agora, depois de tanto tempo por ela desencarnada e os dois, o casal encarnado, né, reajustar esse laço que foi quebrado? Simples. Possivelmente ela virá como filha do casal. Olha como é bonito. Imagina para ela ver o pai e apaixonar-se pelo pai, como a gente vê muitas meninas, né? Apegadíssimas com o pai, né? Mas resgatando um laço do passado. Tendo um entrave muito grande com a mãe. Será que a mãe no passado teve algum entrave com ela? Foi uma inimiga? Foi uma adversária? Ou então foi uma amiga e por algum motivo o pai desferiu algo para as duas? A gente não sabe, há tantas possibilidades. Então, quando Jesus disse que nessa intimidade a gente tem os mistérios dos afetos e desafetos, Jesus estava dando uma lição que seguiria durante milênios. Os mistérios é porque naquele momento o povo de Jerusalém não conseguia entender a espiritualidade e as reencarnações. E hoje a gente consegue, pelo menos, entender o mínimo, porque os ensinamentos vão seguir por muitos milênios ainda. Então, quando a gente pensa em auxílio espiritual e evolução do homem,
como Jesus dizia, os mistérios, nós fomos convidados há pouco tempo, como então nós conversamos, eu e o Flávio aqui, sobre a pandemia. A pandemia foi o início de um aceleramento dessa transição planetária, onde, infelizmente, muitos da população aqui no planeta não conseguiu atingir o mínimo. Muitos foram os chamados, muitos. Mas aqueles que receberam de coração aberto e se movimentaram foram poucos. Mas esses poucos estão fazendo a diferença para movimentar a cada dia mais os irmãos que ainda estão adormecidos. Quando a gente fala adormecido, a gente fala basicamente aqueles que não enxergaram ainda a felicidade de partilhar, de ter a fraternidade, de entender o próximo como seu irmão. Mas como assim entender como meu irmão? Entender que ele tem defeito quanto eu. Ele tem limitações quanto eu. E às vezes eu muito mais limitações que ele. Aí tem alguém que pensa assim, mas para um palestrante falar isso é fácil, porque ele é evoluído. Não somos evoluídos. Nós temos a cara de pau de estar à frente a uma multidão e o dever de traduzir os ensinamentos de Jesus. Porque muita gente ouve a nossa palestra uma vez. E a gente que fala todas as vezes? Os ensinamentos são para a gente. Muitos nós temos que ouvir e a palestra montada são especificamente para nós. A nossa vaidade é muito grande. A gente tem que tomar muito cuidado. Chico, quando ia dar palestra, e chegava para os seus, para as pessoas que estavam próximas a ele, Geraldinho, e falava assim: a sereia já está cantando. Que sereia, Chico? A sereia já está cantando. Mas que sereia? A sereia da vaidade. Quando os Chicos chegavam, era aquela multidão correndo atrás dele. E aí as autoridades da cidade chegavam até Chico, abraçavam, ofereciam muita coisa. E é claro que a vaidade vai aumentando. E aí o Chico se resguardava e dizia, né? A sereia já está cantando. Então ele tomava a sua postura de volta como um humilde servidor e fazia o trabalho que muitos de nós sequer temos a condição de andar como ele. A condição. Ainda, infelizmente. Então, nessa transição planetária, nós somos convidados a refletir o que realmente é possível e o que realmente nós necessitamos para viver. Qual é a nossa felicidade? Se nós conseguimos fazer o mínimo, o próximo estágio da Terra, que é a regeneração, nós vamos ter um mundo altamente tecnológico. Já está começando. A tecnologia que nós temos hoje não é nada. Eu costumo dizer para os alunos, eu como biólogo e também leciono tecnologia, eu falo, o que nós temos aqui não é nada. Nós não conseguimos decifrar quais são as alterações genéticas que a pessoa vai ter no futuro próximo. Conseguimos algumas, mas escanear o corpo inteiro para dizer aonde é a moléstia, nós não temos. Nós não temos ainda. E aí, quando todo mundo se regenerar, que é um período muito curto, nós vamos entender a importância de cuidar da alma. A importância de cuidar do nosso espírito. Como diz Jesus, não só de pão vive o homem, mas sim de energia e de meditação também. A meditação não é aquela que a gente senta, fica em posição de lótus e acaba meditando, não. É a reflexão do que eu posso mudar. Quais são as minhas dificuldades evolutivas? E isso nós possamos ter através dos estudos. Eu não vou terminar o capítulo todo, que ele é bem extenso. Nós já estamos no limite, né, de não chegar muito distante.
Mas eu acho que Simão Pedro vai entender o que Jesus dizia. Por quê? Kardec, quando perguntou aos espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus, e aí os espíritos responderam a Kardec: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, ou seja, o entendimento e a calma, e o perdão das ofensas. Nós temos na oração do Pai Nosso: perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar aqueles que nos ofendem. Porque o pão nosso de cada dia, o nosso trabalho, vai trazer essa oportunidade do perdão e da renúncia. E as orientações de Jesus para poder trazer a felicidade. E porque tive fome, deste-me de comer. Tive sede, deste-me de beber. Era estrangeiro e me hospedaste. Estava nu e me vesti. Adoeci e estive na prisão e foste me ver. Jesus dizia sobre a caridade. Então ele continua: em verdade vos digo que quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, é a mim que estáis fazendo. Então toda vez que nós tivermos oportunidade da caridade, não só a caridade material, mas a caridade moral, de um sorriso, de um abraço, de simplesmente um bom dia. Certa vez, um senhor entrou numa loja e a atendente, com uma cara de poucos amigos, atendeu um rapaz tão assim, friamente. O senhor olhou para ela, quando chegou a vez dele, pensando, né? Nossa, acho que vou tomar uma lapada, né? E aí chegou para ela: bom dia, tudo bem? E ela: bom dia. Aí ele olhou para ela e falou assim: calma, o dia vai chegar ao fim, respira fundo. A atendente olhou bem nos olhos do rapaz, deu um suspiro, falou: você não sabe como foi carregado, como foi puxado. E aí este rapaz disse: calma que é só uma passagem, amanhã vai ser melhor. E ela respondeu: tem pessoas que não merecem sair de casa, porque tratam as pessoas tão mal. E ele respondeu: mas veja por outro lado, essas pessoas testam a nossa paciência para que a gente possa se reequilibrar. Porque se a gente não testar o equilíbrio do corpo e da alma, a gente não consegue estar em paz. Porque a paz também é construída, assim como a felicidade. E ela deu um sorriso, segurou na mão do rapaz e agradeceu. Então, a caridade pode ser feita em todos os ambientes, todos os níveis sociais, em todos os lugares. Basta a gente aceitar a oportunidade. Porque um sorriso, para muita gente, já ganha o dia todo. E algumas ações de Chico, que eu acho muito interessante. Chico ia à feira para falar sobre a caridade. Chico ia à feira e ele escolhia um legume bom, outro não tão bom. Um legume bom, outro não tão bom. O feirante olhou: mas Chico, o senhor veio aqui tão cedo, né? Tem tantos legumes, tantos produtos bons, você escolhe um bom e um ruim? Um bom e um ruim? Escolhe todos bons. Ele olhou para o feirante: meu filho, imagina se eu escolhesse todos bons, o que sobraria para aquele que vem depois de mim? É de dar aquele petardo no nosso coração, né? A gente entender qual que é o grau da nossa pequenez. A gente fica sem palavras quando observa o comportamento do Chico. Então, como diz Simão Pedro, ele aprendeu o que Jesus foi transmitir nas bodas do casamento.
Um gesto de amor cobre uma multidão de pecados. Porque a caridade feita de coração aberto vai muitas vezes trazer a oportunidade do perdão que por muitos séculos ou muitas vidas não foi entendida por aquela entidade. Um gesto de amor cobre uma multidão de pecados. Agradeço muito a paciência de vocês, a atenção, e fica a reflexão, o nosso amor, também a nossa renúncia, pois muita gente precisa de nós, mas a nossa escolha de deixar alguns tratamentos objetivos pessoais nossos de lado vai fazer com que a reencarnação das pessoas a quem a gente faz a ação fique muito mais leve. Muito obrigado, tenha uma excelente noite, um excelente final de semana. Boa noite a todos. Quer que eu faça isso também? Quer que eu faça isso também? Tomar um chá. É um dentinho? Vamos fazer a oração final, então? A gente já fecha com chave de ouro. Vamos todos, então, agora unir os nossos corações em pensamentos, em luz e amor. Mentalizando a figura de Jesus, que olha para nós docemente e estende a mão da oportunidade da caridade. Que essa mão, ao toque de Jesus, possa nos envolver numa energia de equilíbrio, de saúde e principalmente de coragem, para que possamos enfrentar os nossos objetivos reencarnatórios, os nossos objetivos espirituais, que possamos receber de Jesus e enviar a todos os nossos irmãos que estão nos nossos lares, que passem por nós e também estão nos nossos trabalhos. Eles possam também receber essa energia de amor, de fraternidade, que possamos seguir em frente, confiante em Jesus e seus ensinamentos, que a cada dia, com a nossa obra, na construção lenta, mas segura, possamos caminhar juntos, sem esquecer do nosso irmão que sofre ao nosso lado, que possamos segurar em suas mãos e seguir em frente, para que amanhã possamos cear na mesa da fraternidade. Assim seja. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cairmos em tentações, e livra-nos de todos os males, que assim seja. Obrigado. Obrigado pela sua disponibilidade. Se precisar, pode, né? Quinta-feira que você aula, eu estou à disposição. Tá bom? Gustavo, eu vou dar um alô aqui na internet, você se liga para mim. Pessoal da internet, muito obrigado. Vocês gostaram da palestra, né? Está na página da nossa casa, a palestra está completa lá. Vocês fiquem à vontade, quem quiser assistir depois. Um abraço a todos vocês. Agora eu vou sortear o livro. Como vocês estão aí, vocês não podem ganhar. Vocês têm que vir para cá para vocês ganhar o livro. Não é verdade? Fiquem todos com Deus. Uma boa semana a todos. Concluir. Aí.